pela qual você vai fazer por vários meses. O que acontece muito, às vezes, o tripulante ele coloca a culpa muito nas agências. Tá? Não vou falar nenhuma nome de uma agência, mas assim, acontece muito isso também, de que eles chegam e falam, olha, um caso eu não fui informado isso, mas antes de o tripulante receber uma Sejam bem-vindos a um bate-papo com os tripulantes que já embarcaram e hoje nós estamos aqui com Igor Dias. Ele começou a carreira a bordo através da agência Portside e hoje ele vai bater aqui um papo com a gente para falar sobre a experiência dele e também trazer um pouco de informações para vocês que querem saber um pouco mais sobre esse ambiente. Bora lá, Igor, vamos bater aquele papo aqui e conversar sobre como é que tudo aconteceu aí para você ter fazer um overview da sua experiência a bordo dos navios. Já tá até a caráter aí, né? É verdade. Então, realmente, foi muito tempo atrás, né? Já tem muito tempo já que eu estou embarcando. Esse deve ser meu 15º contrato já. Eu embarquei em 2012 pela primeira vez. Eu embarquei como Guest Services Officer em uma companhia italiana. E dessa companhia eu fiz alguns cargos lá, no caso, na parte do financeiro, na parte de imigração também. E depois eu mudei para uma outra companhia americana, né? Isso foi em 2015 e eu estou aí até hoje nessa companhia americana. Que legal, já tem uma jornada então dentro do navio. Isso, jornada de 12 anos. Ó, tá ganhando de mim já, porque se eu juntar o tempo de agente, eu tô com mais tempo, mas se juntar o tempo só de tripulante, você já ganhou de mim aí na experiência. Eu até vou até comentar aqui com o pessoal que está nos escutando. Com certeza. Porque, olha, pessoal, o Igor está a bordo, né? Então, a internet que ele está usando, né, do navio, às vezes dá essa oscilação que vocês estão vendo de delay na nossa comunicação aqui, tá bom? Então, não é... Você está onde agora com o navio, Igor? Nós estamos aqui na costa da Flórida, costa sul da Flórida. E está embarcado em qual navio? Próximo a Miami. Está embarcado em qual navio, Igor? Oasis of the Seas. Ah, aquele bem pequenininho. No Oasis. O bem pequenininho da Royal, né? 228 mil toneladas. Olha só. Exatamente. Você sabe que eu sou de uma época de embarque que não tinha essa facilidade, né? Ver você, por exemplo, fazendo uma transmissão na tua cabine. Eu não sou da época que nem só tinha um telefone na cabine e olhe lá. Se a gente quisesse acessar a internet, tinha que ir na área lá que tinha lá os computadores, porque não tinha essa facilidade de hoje. Correto, hoje é mais fácil. Sim. Igor, vamos começar pelos primórdios aí. Como é que você tomou conhecimento sobre o trabalho a bordo? Porque ninguém nasce querendo trabalhar dentro de um navio, né? Alguém falou e aí, curioso, vai, pesquisa. Como é que foi no teu caso, assim, a tua entrada nesse ramo?
Então, eu me interessei, na verdade, né, através pela internet mesmo, vi outros tripulantes falando que era uma boa possibilidade de trabalho. A gente tinha também, por fato de ser um bacharel em turismo, eu não sabia exatamente o que fazer depois da faculdade. O navio foi uma boa opção para quem quer realmente iniciar uma carreira e tal. É uma excelente opção a bordo. Você tem muitas vantagens de ser um tripulante, você tem várias coisas que te favorecem, no caso, seria o fato de você não pagar aluguel, de você não ter gasto com comida, você não ter vários outros gastos como tratamento médico a bordo. Então isso favorece bastante a escolha de ganhar em dólar também. Você tem a possibilidade de ganhar um salário que realmente muitas poucas pessoas não ganham, na verdade, né? Se você for converter em dólar, é uma grande vantagem. E além disso, você pode viajar para vários outros lugares. Então, foi dessa forma eu me interessei, e aí eu procurei auxílio pela internet na época, que não era tão divulgada como hoje, mas foi suficiente para que eu pudesse fazer o primeiro embarque. O primeiro embarque realmente é um pouco complicado, você tem vários documentos, né, tem que fazer vários exames médicos, mas depois de um tempo você já acostuma, já sabe como é, e você já começa a embarcar de forma que parece um processo totalmente natural para você. Você não tem nenhum outro empecilho, você pode até ensinar como a pessoa conseguiu os melhores lugares para fazer os documentos, questão de visto também e muito mais. Certo. Você tinha alguma referência na época? Porque você falou que foi 100% pela internet que você pesquisou lá e achou, mas você tinha tipo algum familiar, algum amigo que já tinha embarcado? Ou não? Não, eu tinha. Foi uma vez, na época da faculdade, eu estava me formando ainda, né? Teve uma pessoa que ela já tinha embarcado, e aí ela fez um workshop, na verdade, e a partir desse workshop eu procurei ela e informações adicionais. Ela falou todo sobre o processo, como funciona, e aí a partir desse momento eu tive o interesse de me dedicar a essa vida, não é? Há 12 anos, foi em 2010 eu tive essa palestra, esse workshop com essa pessoa, e depois disso, em 2012, foi o meu primeiro embarque. O processo demora um pouco, né? Você tem até abaixamento da aprovação e tudo mais, mas ele é gratificante. Depois de um certo tempo, você realmente vê ali o êxito naquela escolha que você fez. Certo. Você falando aí 2012 eu estava no começo da transição aqui na agência, porque, para quem não sabe, a Portside existe desde 2008, né? E eu entrei depois de um certo tempo. Então, você foi um dos primeiros ali na minha gestão na Portside. Legal. Isso, foi realmente. Foi um dos primeiros, na época, foi logo depois, no começo de janeiro de 2012. Ou seja, já vai para quase 13 anos. Você é da época que eu estava mais nervoso que o próprio candidato que estava aplicando. Eu ficava nervoso. Bom, já tinha experiência como tripulante, mas como agência e como agente eu estava ainda no começo ali, né? Eu assumi uma empresa que já existia no mercado. E qual que foi? Você já tinha comentado ali que você entrou como Guest Service Operator, né? Resumindo, para quem não conhece essa posição, é uma posição de recepcionista. Eu costumo dizer aqui, Igor, que recepcionista a bordo de navio segura só os BOs. Recepcionista. Eu falo geralmente que o recepcionista segura o BO dentro do navio, igual em um hotel, em qualquer cidade, porque geralmente a pessoa, quando não gosta de alguma coisa, ela vai reclamar na recepção. Você já tinha experiência nessa área? Não, eu tinha experiência na área de Customer Services. Recepção de hotel, realmente em si, não. Eu tinha em Customer Services, eu trabalhei antes no call center, né? Então foi essa experiência que foi usada para mim, no caso. Legal. E você conseguiu promoções quando você entrou, assim, nesse primeiro momento que você entrou nessa companhia, você adquiriu promoções nela ou só depois quando você mudou de companhia? Na verdade, na primeira companhia, eu tive duas promoções. Eu fui para o lado financeiro, né? Porque lá na costa tem um lado financeiro que é separado. A pessoa que lida mais com a parte das contas dos hóspedes, a parte da contabilidade. E depois disso, eu fui para a área também da imigração, na mesma companhia.
Eu fui promovido 2 vezes nessa companhia. E depois, na outra companhia... E hoje na Royal você está em qual posição? Posição de International Ambassador. Legal. Ou seja, você tem uma... Você trabalha com a parte de hóspedes que não falam inglês. E aí, normalmente, essa posição, ela requer algum idioma específico? Requer uma experiência específica? Como que foi no teu caso? Sim. Correto. Essa experiência, eles requerem um bacharel, né? Em alguma área da hospitalidade, pode ser em área de educação, ou na área de letras, ou comunicação social, ou turismo, ou relações públicas, eventos. São várias áreas que eles pedem um grau, né? No caso, uma graduação. E também falar 5 idiomas, no mínimo. Além do inglês. O inglês e mais 5, e tem que ser idiomas que eles pedem também, né? Na verdade. Quais são esses 5 que eles estão pedindo aí para essa posição? Então, seria o espanhol, que é primordial, né? O espanhol é muito usado a bordo, português, alemão, francês e italiano. E você, esses todos aí, tá tranquilo conversando com seus passageiros aí? Sim, sim. Que legal. E você já falava esses idiomas? Então, eu, na verdade, eu aperfeiçoei, né? Eu meio que aperfeiçoei esses idiomas. Eu já falava, mas você falando todo dia, você acaba se aperfeiçoando nos idiomas. Convivendo todo dia a bordo com pessoas nativas, com hóspedes também, você acaba que você aprende literalmente as regras gramaticais melhor, de uma maneira melhor. Você aprende também, no caso, palavras que você não conhecia antes, e você tem um contato maior com esse tipo de pessoas. Legal. E dessa forma você consegue dominar o idioma muito melhor. Você sabe que quando você estava falando dos idiomas nessa posição, algo que a gente muitas vezes escuta do candidato aqui, eu vou estudar o espanhol porque eu me sinto mais fácil para poder entrar na posição. E a gente sempre fala que companhias hoje, né, no passado até teve a questão do espanhol ser um idioma importante para, se você não tivesse o inglês, o espanhol era um ok, né? E hoje já não é mais uma realidade. O inglês é a primeira necessidade, né? E esse tanto de idiomas que a gente aqui está falando... Isso, exatamente. E esse número de idiomas que você aqui mencionou que você fala para essa posição, e é um pré-requisito, é algo muito específico dessa posição, porque essa posição ela é uma posição estratégica, né, dentro da companhia. Correto. Isso mesmo, é uma posição estratégica, mas ela, no caso, só é uma posição única também. Você só tem uma pessoa a bordo que faz isso. Certo. Então, para a gente não assustar quem está chegando... É uma unique position. Você sabe que às vezes assusta quem está chegando, que fala assim, não, mas... então quer dizer que para eu ir dentro do navio eu tenho que falar 5 idiomas. Não, peraí, é a posição do Igor na situação que ele se encontra, tem essa necessidade. Não é que você, para entrar, né, tem posições que a partir só o inglês, um inglês muito bom, obviamente, a partir de um upper intermediate, a pessoa consegue entrar. Tá bom? Não, show de bola. Correto, depende da posição. Tem assim... Né? Pode concluir, desculpa, Igor. É que deu uma picotada na nossa conversação. Então, claro. Mas então, na verdade, a posição, por exemplo, algumas áreas que você tem contato com o hóspede, você tem um contato direto ali, front of the house. Nós chamamos o front of the house e o back of the house. O back of the house não é necessário inglês muito perfeito, basta que você entenda, não é? E seja entendido. Agora, para quem trabalha com front of the house, questão de guest services, tem também a questão de crew staff também, que é uma posição que trabalha com entretenimento.
Algumas posições, por exemplo, com vendas, você tem que ter o inglês ali realmente muito afiado, por exemplo. Saber termos técnicos, saber mais ou menos gírias até em inglês, para que você seja entendido de forma mais natural. Agora, back of the house, ela, de qualquer forma, ela exige o inglês, por quê? Por que todo mundo tem que falar inglês a bordo? Por questões de segurança, por questões de safety. Se houver uma emergência a bordo, você tem que saber o que fazer, como seguir as instruções, na verdade, e também ajudar outros hóspedes e outros tripulantes. Então, o inglês ele é essencial, ele é totalmente necessário para quem quer qualquer posição a bordo. Não importa, eu vou entrar como crew, ou como staff, ou como officer, você vai ter o inglês. Só que de acordo com a posição que você tem a bordo, o seu nível de inglês ele tem que ser literalmente muito bom. E eu classifico o guest services como o inglês que tem que ser mais perfeito e impecável a bordo. Tanto o escrito também, porque toda informação é escrita, ela é analisada por outras pessoas, você tem que escrever muito bem, você tem que se comunicar muito bem, às vezes você tem que fazer anúncios, saber se expressar de forma muito clara com o hóspede. Certo. E você sabe que você tocou num ponto que a gente aqui, às vezes eu recebo muita mensagem falando assim, mas eu quero ir como camareiro, ou eu quero ir como cleaner, ou como cozinheiro, porque não precisa falar inglês. E as pessoas têm essa visão distorcida de achar então, que... camareiro... Tem essa visão distorcida porque acha que não vai falar com passageiro, não precisa falar inglês, mas a primeira situação é a questão de segurança, né? E as reuniões também, né? Isso, Acredito questão de segurança. as reuniões que você tem... Isso. Reuniões... O seu chefe, você pode estar na temporada brasileira, ele não vai falar em português com você, ele vai falar em inglês com você. Entendeu? Então você tem que saber o inglês realmente, tá? Especialmente para as companhias americanas, é primordial. Talvez as italianas, eles não exigem tanto. Eles podem ali, ou muitos já falarem português, mas de qualquer forma, sem o inglês é praticamente impossível de entrar. Então tem que ter essa questão também. Certo. E você, assim, vamos pensar aqui numa coisa que às vezes gera muita curiosidade também nos candidatos. Você, na sua primeira semana de bordo, lá nos primórdios, lá no teu primeiro contrato, assim, como é que foi a tua primeira impressão? Porque geralmente a primeira semana, primeiro contrato, primeira semana, você fica meio perdidão. Como é que foi para você, assim, como é que foi a tua sensação dessa entrada e adaptação? Então, foi bem difícil, na verdade, porque a primeira semana você tem uma série de trainings que você tem que fazer, você tem aquele período de adaptação. Então, se o seu chefe, o seu gestor, o seu líder, ele geralmente, se ele tiver um pouco de, no caso, uma palavra que não se usa em muito português, em inglês usa muito, chamado common sense, que é o sentido comum, né? Aquela questão de, peraí, a pessoa acabou de embarcar, nunca teve um navio antes, eu não vou botar essa pessoa para trabalhar de cara, chegar já, botar o uniforme, põe o uniforme aí, começa lá, tal, não existe isso, né? Ele vai deixar que você se adapte em um certo momento, ele vai deixar você concluir os trainings, e você vai ter sempre um mentor também. Qualquer companhia, eles designam uma pessoa para te ajudar, na verdade. E essa pessoa vai estar contigo, exemplo, né? Em todas as tarefas. Normalmente é quem é do departamento já que tem um exemplo de ensinar, né? Tá na mesma posição, mas já é uma pessoa que tem um certo tempo na empresa, né? Correto. Geralmente o nome para essa posição seria buddy, que as companhias colocam, né? Ele é como se fosse uma pessoa que você tem que seguir tudo. Ele te leva, olha, aqui é a lavanderia, aqui é o crew mess, aqui é a academia para crew, aqui você vem para fazer seus trainings, vai te ensinar toda a questão do processo de adaptação a bordo. Porque no começo, realmente, não importa a posição, é difícil. Você vai ter muitos desafios, você vai ter ali também, às vezes, uma certa cobrança de avaliação, porque os seus primeiros 30 dias você está sendo totalmente analisado, até os seus 60 dias e depois 90 dias. As companhias trabalham assim. Elas te analisam, te dão 3 avaliações, e dependendo do tipo de evaluation, eles realmente não prosseguem com você, ou seja, eles cortam seu contrato dependendo da situação.
É que, na verdade, até é uma coisa que eu falo que eu escutei na faculdade, né? Que geralmente a pessoa ela é contratada pelo currículo, mas ela é muitas vezes mandada embora pela comunicação e pela atitude também, né? Então, é importante você também manter uma linha Correto. cliente fazendo o seu trabalho, realmente demonstrando interesse, porque isso não é diferente aqui em terra. Se você está numa empresa, você tem todo o direito de pedir para sair, como a empresa também tem o direito de não querer permanecer com você, se você de repente não está executando um bom trabalho, né? Correto. É igual o contrato de experiência que a gente tem no Brasil. Eu nem tem muito tempo que eu não trabalho para a CLT, eu não sei se existe mais. Mas é mais ou menos assim. Você tem ali um período de experiência, é igualzinho a bordo, né? E eles te analisam mesmo, eles analisam a sua capacidade de aprender, analisam a sua personalidade, a sua atitude, ou seja, o que você pode contribuir realmente para a empresa como tripulante. Eles analisam o seu background também, ou seja, o que você tem de base para contribuir para uma certa empresa. Se você já trabalha em outra companhia, as companhias vão te ver com olhos até melhor em relação a isso. Eles vão ver o quão você consegue aceitar críticas e aceitar feedbacks dos seus superiores, como é a sua relação com seus colegas. E realmente, um ponto que a gente tem que frisar bastante, a comunicação nos idiomas é totalmente importante, primordial a bordo. Legal. Você sabe que fica me passando um filme. Toda vez que eu converso com alguém, fica me passando um filme, né? Você falar que alguém acompanha ou até um mentor, né? Quando eu entrei no navio, não tinha 2005 não tinha nada disso. Era só assim, ó. Tô aqui o papelzinho, vai colher as assinaturas dos departamentos que você precisa colher e vem. Aí você ia no corredor, entrava numa porta que não era para entrar, se perdia. Não tinha ninguém assim para ficar olhando, cuidando, treinando. Já chegava no rush ali, já trabalhando já. Não, é isso. Antigamente, talvez na época que eu embarquei, que você embarcou também, era assim. Agora eles estão mudando um pouco o processo, porque é até um pouco, né, não humano você fazer isso, chegar a pessoa a bordo, vai lá, pega a assinatura, vai para lá. Não, eles agora estão te acompanhando. Agora, depois de um certo tempo também, cada um por si, não é? Ninguém pode ficar também como fazendo babysitting, na verdade, né, que a gente fala. Isso, é o famoso babysitting, quando você tem uma... Essa é uma gíria muito usada também em companhias americanas. Eles falam assim, babysitting. Tem muito disso. Mas tem gente que gosta dessas situações assim. Você já parou para contar quantos países você já conheceu? Já fez essa conta ou não? Então, já contei uma vez. Todos esses anos, eu já contei, se nós considerarmos países em si, literalmente, porque, por exemplo, Gibraltar é um país, mas pertence, na verdade, a parte da Inglaterra, né? Aí você pega o Reino Unido, você tem Escócia, você tem Irlanda, então conta tudo como um país. Mas se eu for contar como lugares mesmo que eu já visitei, países, literalmente, tanto independentes quanto não independentes, dá 60 países. Uau. 60 terras diferentes, no caso, nações diferentes, né? O conceito de país emite passaporte, literalmente. Ou seja, né? Você quase não teve experiência cultural nessa sua experiência a bordo de navio de cruzeiros, né? Com toda essa bagagem aí de países que você passou. Correto, exatamente. Muitos países na Europa, país da África, um pouco da Oceania, um pouco da Ásia, Estados Unidos, América Central, América do Sul. Deu uma picotada na hora que também os outros países. Deu uma picotada na hora que eu te perguntei, que eu falei assim, você quase não conheceu a cultura de alguns países com toda essa gama de lugares que você passou, né? Tipo, na verdade, pelo contrário, porque as pessoas só acham que vai trabalhar no navio, mas não conhece. Dá para descer, dá para conhecer, né? Claro, não, dá sim. Isso aí é você ajustando seus horários, você fazendo uma schedule assim com o seu chefe às vezes,
ou você mesmo talvez não faz um schedule, você mesmo trabalha por si próprio, você consegue ajustar um tempo para conhecer um país, para dar uma volta, principalmente quando você vai mais de uma vez. Você pode, por exemplo, hoje eu vou explorar essa parte da cidade, amanhã eu vou nessa, entendeu? É mais ou menos assim. Certo. E se o que eu vou falar aqui, eu já vou até fazer uma ressalva. Tripulante não escolhe rota de navio que vai trabalhar. Mas se hoje, né, quem escolhe é o passageiro, né? A gente está aqui falando do mundo tripulante. Se hoje você pudesse escolher se você pudesse hoje escolher uma rota preferida ou alguma que você não fez ainda, qual que você escolheria de todos esses lugares que você passou? Olha, eu escolheria a rota no norte da Europa, tá? Foi um cruzeiro que eu fiz, né? Trabalhando, lógico. Eu nunca fiz um cruzeiro como hóspede, como guest, nunca fiz. Eu devo ter feito mais ou menos uns quase 5 mil cruzeiros, mais ou menos como tripulante. Como hóspede eu nunca fiz. Mas eu escolhi o norte da Europa, o cruzeiro saindo de Amsterdã, na Holanda, e ele vai para os fiordes noruegueses, para a Suécia, ele vai para a Finlândia, Rússia, overnight em São Petersburgo. Hoje em dia os cruzeiros não estão fazendo mais overnight em São Petersburgo por causa da questão da guerra, mas antigamente eles faziam. E para mim, São Petersburgo é uma cidade maravilhosa, cidade muito bonita a ser explorada. E também um cruzeiro que sai de Southampton, na Inglaterra, e ele vai também para outra parte dos fiordes, na verdade. Que legal. Ele vai para o ponto mais ao norte do mundo também, na Noruega, Suécia. Para mim são os melhores cruzeiros. E também a gente não pode deixar de falar das ilhas gregas, né? Que é praticamente o lugar mais bonito que eu já pisei na minha vida, foi Santorini, na Grécia, que é um lugar inconfundível. Você falou aí, até arrepiei, porque um lugar que todo mundo tem que conhecer. Eu até arrepiei, porque para mim é a melhor rota. Eu não fiz muitas rotas diferentes, porque eu acabei repetindo, né, nos lugares que eu passei, mas para mim, de todas as rotas que eu fiz, as Ilhas Gregas realmente, assim, é muito especial. Até estava falando com a Thaís esses dias, falei, Thaís, a gente precisa fazer uma viagem para a Grécia para poder relembrar. Ela não conhece, eu conheço, mas assim, para conhecer o tanto que eu falo que realmente assim eu tive a oportunidade de conhecer e gostei muito, né? Em especial Santorini, para mim é o lugar que eu mais gostei, e Rhodes, né? Das ilhas gregas. Rhodes também. Rhodes e Santorini são os lugares mais das ilhas gregas também. Argóstoli é muito bonito, Kefalônia, tem também Corfu no norte da Grécia. Mas Santorini é um lugar que é abençoado, aquela cidade lá em cima das pedras, assim, você vê todo ali. É absurdamente lindo. O lugar é fantástico. Sem botar defeito. Aqui eu fico pensando, né? A gente aqui vai comentar também um pouco sobre, né? Em relação a que ele sempre vai bater e vai voltar na questão do inglês. Você acha que se você não tivesse uma boa comunicação em inglês, seria... Deixa eu reformular. Na verdade, assim, por você ter uma boa comunicação em inglês, te ajuda também quando você sai nesses lugares para conhecer? Porque... Essa questão do inglês, vamos lá. Antigamente, não sei, quando eu aprendi inglês, na minha época, a gente só tinha o inglês britânico e o americano. Nós não tínhamos, a gente nem imaginava qual seriam os outros tipos de inglês que existem, né? Hoje em dia, você tem o inglês de várias outras partes do mundo, então você tem que saber se adaptar qual tipo de inglês você vai ouvir na verdade. Por exemplo, se você for sair na Grécia, não tem que falar grego. Ninguém consegue falar grego do nada, assim, é um idioma super difícil. Você for sair em Dubai, você não vai falar em árabe. Você, por exemplo, vai sair em Dubrovnik, na Croácia, você não precisa falar croata, mas aí você tem que saber como falar o seu tipo de inglês. Você não pode chegar também falando ali o inglês, soltando aquele inglês americano ou britânico forte que você tenha, porque eles não vão entender. Tem que ser um inglês literalmente adaptado com o país, ou seja, um inglês mais básico, digamos. Correto. Ele contribui muito porque, por exemplo, embora você fale
Suponhamos, eu falo 6 idiomas, na verdade. Eu posso sair nesses países e comunicar de acordo com o idioma. Por exemplo, na Itália, eu vou sair e falar italiano. Eu saio em Marseille, na França, eu vou falar em francês. Eu saio em Barcelona, vou falar em espanhol. E eu saio em Kiel, na Alemanha, eu vou falar em alemão. Se eu sair no Brasil, também eu vou falar em português, obviamente. Então tem essa questão do idioma local. Agora, suponhamos que você não fala nenhum outro idioma, só o inglês e o seu idioma nativo, que seria o português. Você tem que saber se adaptar de acordo com cada tipo de lugar. Por que eu digo isso? Nós tínhamos antigamente só o conhecimento daquele inglês britânico ali, né? E o inglês americano. O mundo girava em torno desses dois tipos de inglês, ou seja, o americano e o britânico. Hoje em dia você tem que saber que existe vários tipos de inglês. Por exemplo, o inglês tem o inglês brasileiro, o inglês chinês, o inglês italiano, o inglês alemão, o inglês francês, o inglês árabe. Então, você tem que saber se adaptar de acordo com o país que você está. Eu vou dar um exemplo. Você sai na Grécia, não tem como você falar grego, não tem como você consegue aprender uma palavrinha, parakalô, kalispera, kalimera, ali o básico mesmo, já mas foi, você não consegue, por exemplo, isso, já acabou. Você não consegue, se você, por exemplo, precisar de uma informação, onde fica isso, você não vai conseguir falar isso em grego, a não ser que então você tem que saber ali falar um pouco de inglês, mas também tem que reduzir o seu próprio nível de inglês, porque o nível de inglês dele não é muito bom, o nível dessas pessoas. Eles falam um pouco com um sotaque muito forte, algumas palavras eles não entendem, então você tem que saber ali falar pausadamente, de uma forma que você se comunique com ele, às vezes até de uma forma mais básica, fica mais fácil de vocês dois se entenderem, de ambas pessoas se entenderem dessa forma. E por isso que o inglês ele é essencial, por exemplo. Você tocou num E você assunto não tem como você, por exemplo, chegar num lugar. Pode concluir, desculpa. Isso, por exemplo, eu cheguei uma vez na Croácia, foi em Dubrovnik, na Croácia. E eu não consegui achar uma pessoa que conseguisse me entender. Eu perguntava em inglês para eles. Eu não falo croata, não sei, não tenho nem ideia de como falam. Não falava uma palavra. Hoje eu falo algumas palavrinhas. Aí eu brincava com eles assim, e eles não conseguiam realmente fazer com que entender. E eles respondiam na língua deles, né, que é o croata e tal. E eu olhava para eles assim, olha, estão aqui, né, dois mudos aqui, um olhando para cara do outro, porque a gente não vai conseguir se entender nunca dessa forma. Fica com a então, cara assim, de ué de um lado, outra cara de ué do outro, né? Exatamente. Aí o que eu percebi? Eu falei assim: olha, o meu inglês está muito avançado, muito aquele americanizado. Eu vou falar uma forma mais básica para eles e usando um pouco mais a gesticulação. E aí eu consegui comunicar com eles. Era uma coisa simples, uma conta de restaurante e tal. E eu tive essa experiência, foi em Dubrovnik, na Croácia, que é um lugar maravilhoso. Quem nunca foi, onde foi gravado Game of Thrones, né? Ficou famoso depois disso. Então, assim, lugar turístico, às vezes a pessoa não fala inglês. Igual no Brasil mesmo, tem uma porcentagem baixíssima de pessoas que falam inglês, né? É menos do que 3%. O Brasil tem um dos índices mais baixos da América Latina de pessoas fluentes na língua inglesa. Às vezes você vai, por exemplo, na rua, vê um gringo, você não vê uma pessoa que consegue ali se comunicar com ele. Aí você tem que, às vezes, fazer mímica. Eu vejo pessoas fazendo isso. Até eu vi em alguns lugares turísticos, hotéis, tudo, pessoas realmente não falam. O Brasil tem um índice muito baixo de pessoas que falam inglês. Isso é bem... Eu já senti na pele essa questão estando em Copacabana, porque lógico, também ali é um polo também que tem muitos turistas, né? Isso. Mas hoje está mais polarizado nesse ponto. Ali tem. Eu estava caminhando em Copacabana e veio um turista americano me perguntar onde é que ficava o mercado. Assim, eu não conheço bem o Rio, mas eu conhecia a região ali onde eu soube instruir ele até ir até o mercado. Então você vê que de fato você não precisa hoje que o pessoal tenha uma noção disturbada de achar que eu tenho que ir para outro país para poder ter o contato com o inglês. Às vezes você tem ali o teu vizinho, que às vezes você poderia... É uma pessoa estrangeira que mora aqui. Hoje está muito mais polarizado, né? Então, assim, não é só pelo navio, é por todo um contexto global, né? Correto, exatamente. Hoje em dia, por um contexto totalmente global, você tem o acesso, né? A internet também, ela democratizou isso também, relacionado ao inglês. Sim. Oi, Igor, vou te fazer uma pergunta bem capciosa aqui, mas é capciosa e não é, porque às vezes gera muita dúvida no tripulante.
que está começando, na pessoa que está começando e de repente escutou na Rádio Cru, que geralmente eu falo na Rádio Cru, é nos bastidores de quem às vezes está assustando a galera para passar uma informação que não é correta. Na sua opinião, assim, isso eu falo na sua opinião, tem uma vaga que você acha que seja a pior para se trabalhar dentro do navio ou não? Olha, se você gostar do que você faz, se você tiver amor pelo aquilo que você faz, se você tiver aquela paixão pelo aquilo que você faz, você não vai achar nenhuma vaga que seja ruim. Mas muitas pessoas reclamam, eu vejo, assim, da questão da cozinha, pessoas trabalham na cozinha, das cargas, a carga horária é alta, às vezes você tem ali um lugar um pouco quente e tal, e eu vejo muita pessoa também reclamando às vezes do restaurante, que um lugar que assim, você tem uma pressão muito alta, mas eu conheço muitas pessoas também que adoram também o lugar que trabalham, que fazem. Muitas pessoas também não gostam de trabalhar na recepção, porque às vezes é muito complaint, muito problema de reclamação e tudo isso. Às vezes também o pessoal do entretenimento diz que tem muita atividade para fazer, você tem um desgaste físico muito alto também. São várias áreas, entendeu? Mas digamos que não há um departamento que seja pior para trabalhar, literalmente. Quem não gosta de limpeza não vai para o housekeeping. Quem não gosta de cozinhar não vai para a galley. Quem não gosta de pessoas não vai para o guest services. Quem não gosta de festa, de entretenimento, não vai pro crew staff, entendeu? Então, tem que fazer o que você gosta, tá? Mas algumas áreas também, elas têm uma possibilidade de crescer muito mais alta. Por exemplo, o restaurante, a galera cresce rapidamente, você vai pular de posição muito fácil, porque são muitas oportunidades. E a questão de galley também, da cozinha também, você começa como comi, depois você vai para segundo cozinheiro, depois vai para primeiro cozinheiro, então tem muitas oportunidades também nessa questão. Basta você gostar do que você faz, né? Sim. E se a pessoa não gosta do que faz, assim, às vezes aceita aí, como é que você vê? Assim, eu tô fazendo uma pergunta para você, até para expor um pouco do seu ponto de vista, porque eu falando como agente é uma coisa. Vocês que têm experiência e as pessoas que a gente vai trazer aqui para conversar, vocês vão estar passando do ponto de vista de vocês. E tudo bem que de repente falar assim, olha, essa posição é a pior para trabalhar a bordo, isso, aquilo, outro. É o ponto de vista que vocês estão colocando. Ninguém é igual a ninguém, né? Mas nesse ponto, assim, você vê que hoje a galera, assim, né, a galera tá mais tranquila ou tá dando ainda muito trabalho, assim, de repente, eu não sabia que eu ia fazer isso, quando na verdade recebeu um contrato falando que ia trabalhar naquela posição, que tudo mais, como é, né? Isso, correto. Então, vamos lá, essa questão é uma questão muito interessante para a gente debater aqui, né, na nossa live, porque a pessoa, hoje em dia, na minha época, que a internet não era tão difundida assim, em 2012, quando eu comecei navios, você ainda tinha a internet, você tinha o Google, que é o maior buscador que existe, você pode saber exatamente o que você vai fazer, como é a posição. Hoje em dia existem vários grupos de Facebook também, às vezes até de WhatsApp, que você pode entrar e eles vão te falar realmente cada coisa da posição. Basta que a pessoa realmente procure saber informação sobre aquela posição pela qual você vai fazer por vários meses. O que acontece muito, às vezes, o tripulante ele coloca a culpa muito nas agências. Tá? Não vou falar nome de uma agência, mas assim, acontece muito isso também, de que eles chegam e falam, olha, um caso eu não fui informado isso, mas antes de o tripulante receber uma oferta de trabalho para uma agência, ele vai saber exatamente, vai ter tempo hábil de olhar no Google, o que faz um housekeeping steward? O que faz um snack steward? O que faz um guest services officer? O que faz um entertainment staff? Põe isso no Google, você vai ter uma descrição, você vai ter vários grupos de Facebook para debater, e muitos deles realmente eles cometem um pouco até de injustiça relacionado às agências, que a gente não tem culpa. Eles falam, olha, a sua função vai ser essa. Tem uma coisa chamada job description, e você vai ler o que você vai fazer ali, e não pode fugir daquilo. Está no seu contrato, e você não consegue falar inglês muito bem, você não consegue ler inglês,
pega uma pessoa, te traduz para você, ou então você mesmo joga nos programas de tradução, e você vai ter uma ideia do que você vai fazer, na verdade. Muitas pessoas vêm a bordo, não em outra companhia, na companhia que eu trabalhei anteriormente, a pessoa embarcava, e ela chegava achando que ela mil maravilhas, que não, porque eu vou fazer isso, o meu cargo é muito bonito, o nome dele em inglês é muito bonito, e eu vou chegar aqui, eu vou ter uma vida boa. Aí chega lá, primeiro o chefe que fala alguma coisa com ele, ele já vai achar ruim, né? Porque ele não está ali preparado para isso. Porque você tem que preparar sua mente. O tapete vermelho e a Moi Xandão você... esperando, né? No final ali na entrada. Não é assim. Né? Isso acontece muito. Isso acontece muito. Olha, não, porque não sei o quê, porque eu vou trabalhar na Via, é muito chique. Assim, cara, não é. No começo é relação, tu vai ralar bastante, você vai ter várias horas de trabalho, você vai ter chefes de cada país diferente, que você nunca imaginou ter um chefe da Índia, da Filipinas, de Madagascar, dos Estados Unidos, da França, Itália, você vai ter chefe do mundo inteiro. Então você tem que saber se adaptar. Não é ali igual o chefe ali do que você vai ter, mora na rua da frente onde você mora, não é bem assim, entendeu? Então rola esse choque cultural, rola essa falta de informação que o tripulante tem às vezes, que ele chega e ele não, eu não sabia que eu ia fazer isso, ninguém me falou. Olha, ninguém te falou, mas você teve a oportunidade de ir para a internet e procurar saber informações. A vaga mais legal, seria essa pergunta, né? Deu uma cortada, já tricotando um pouco. Então, olha, como eu disse, a vaga mais legal é aquela que você mais gosta de fazer. Isso aí é óbvio. Mas a vaga que eu não vejo ninguém reclamando dessa vaga, que eu vejo que todo mundo gosta de trabalhar nessa vaga, é a venda de cruzeiros a bordo. Tem uma vaga que eu não... Exato. Isso, o salário dessa vaga é muito bom pelas comissões, todo mundo gosta. Só que hoje em dia tá uma vaga um pouco concorrida, né? Tá mais fácil você... É um vestibular de medicina essa vaga hoje em dia. Eu sei porque... Isso. Essa vaga... Todo mundo tá ganhando muito bem, a galera tá gostando, e você tem uma vida boa, você tem um pouco de privilégios a bordo, e você não tem tanta aquela pressão. Lógico, tem pressão de vendas, né? Que é normal você ter um pouco de pressão de vendas e tudo, mas ela é uma vaga, literalmente, assim, que tá todo mundo querendo hoje em dia, né? Para você ter uma ideia, eu tenho essa vaga em uma das companhias que a gente trabalha aqui. Ela só aceita quem já foi ex-tripulante e que fale, no mínimo, inglês e um segundo idioma, que tenha que ser ou um alemão, ou um francês, ou um italiano, que fale bem, porque e uma experiência boa em vendas, porque se não tiver, ela nem consegue aplicar para essa vaga. Exatamente. Mas a gente está falando de 5 a 6K, mais ou menos, de salário aí nessa posição, mas também vai exigir de acordo, né? Exatamente, de acordo com suas vendas, tá? Não é garantido, mas se você for uma pessoa boa de vendas, você consegue fazer 5 a 6K. Certo. Gira em torno disso. Legal. Igor, sei que seu tempo aí é um pouco mais escasso, porque você também está no intervalo, né? No navio a gente não tem folga. Qual a dica que você dá assim para a galera que está iniciando nessa jornada, quem quer trabalhar no navio, o que você, com a tua experiência, você de repente poderia dar de dica para essas pessoas que estão começando? Olha, para quem está começando primeiro, você tem em mente que é um processo que ele demora um certo tempo e esse tempo depende de você, tá? Se você fizer seu SCW a tempo, rápido, seu visto C1D, né, o visto de navegação, para quem for vir para os Estados Unidos, você ter paciência fazer seus exames médicos. Antes de fazer os exames médicos agora, a gente está recomendando que você faça um certo detox também, às vezes, né? Tipo, comer bastante fruta, legumes e evitar gordura, porque eles estão um pouco mais exigentes nos exames médicos do que anteriormente. Isso aí o Luiz sabe bastante, porque lida com isso todo dia. Preparar fisicamente, preparar também mentalmente, saber que você vai estar num lugar, você vai trabalhar com 70 nacionalidades diferentes,
gente do mundo inteiro, gente de cultura diferente da sua, com forma de pensar diferente da sua, e também é um processo que no começo do processo você vai ter um certo gasto, tá? Se você for talvez de Rio, São Paulo, ou Santos, ou Brasília, ou lugares que você tem um maior centro, você não vai ter tanto gastos, né? Porque você vai estar próximo aos lugares que você vai fazer todos os cursos, visto, mas tem também em mente que você vai ter que às vezes viajar para outro lugar, porque até conseguir toda a documentação é um processo um pouco trabalhoso, um pouco de dinheiro você vai ter que reservar, pelo menos assim, eu diria que hoje em dia uns 5 mil reais eu chutaria em alto, por baixo, né, para ter o SCW, tudo, essa documentação, e que você esteja disposto a trabalhar por um período, são jornadas longas, tá? Mas ela tem uma forma que você compensa, na verdade, disso, que seria, você não gasta tanto dinheiro quanto você morar em terra, você tem a possibilidade de vários destinos, por exemplo, dormir na França, acordar na Itália, eu fiz muitas vezes isso, dormir na Itália, acordar na França, dormir móvel, né? nos Estados Unidos, acordar em Cuba, é normal isso. Isso aí, para mim, assim, uma coisa... E você vai conhecer gente do mundo inteiro também, entendeu? Então, compensa nesse sentido, né? Tudo na vida tem os prós e contras, né? Mas eu acho que é só vir com a mente aberta, tá? Porque tem muita coisa que para você vai ser totalmente anormal, e aqui, às vezes, vai ser uma coisa normal. Mas com o tempo, todo mundo acostuma. Não tem uma pessoa que não acostuma a isso. Com o tempo, todo mundo consegue, né, ter ali um norte, e se a vida na borda não for para você, tudo bem, pelo menos tentou, mas eu acho que vale a pena todo mundo tentar ver como é, entendeu? Se gostar, gostou, se não gostar, pede conta, mas eu acho que seria a melhor possibilidade você conhecer várias culturas, ter um salário em dólar, você, por exemplo, em funções que não são tão altas, você consegue ter um salário de quase um médico no Brasil, assim, ou às vezes um profissional de gerência no Brasil, então você tem essa recompensa financeira também, que é muito boa. Muito legal. Vou até aproveitar aqui, Igor, a nossa conversa, para também falar com o pessoal. Esse ponto que você tocou do investimento que um candidato faz para ir para o navio está girando em torno de 3 a 5 mil reais mesmo, né? A gente tem até, quem não assistiu a Semana do Tripulante, aqui no canal do YouTube da Portside, nós temos ali a Semana do Tripulante, que eu vou falando sobre os custos, documentação, algumas coisas que são pertinentes a quem está buscando. E eu vou aproveitar aqui para quem não conhece ainda alguns produtos que a Portside tem, alguns serviços que nós fazemos, porque a Portside não é só uma agência, ela também tem outras vertentes, né? Em breve a gente vai ter mais novidades, obviamente, mas passando aqui para um pouco até de uma forma de informar para você que está querendo ser tripulante. Se você ainda não fala o inglês, se você está precisando aprender o inglês, nós temos um curso que ele é voltado justamente para entrevistas de emprego. Ah, mas entrevistas de emprego para navios? Entrevistas de emprego em geral, porque você vai aprender a lidar numa situação de uma entrevista em inglês. Lógico que a gente tem muitas coisas que são voltadas para o navio, porque o nosso principal business é a questão dos navios. E nesse curso de inglês que nós temos da Portside, uma vez por semana também eu faço mentorias ao vivo para tirar dúvidas dos candidatos, para fazer realmente um trabalho de ir colocando algumas situações já que são pertinentes a todo um processo seletivo, tá bom? Então, quem está aqui assistindo, eu vou deixar na descrição do nosso vídeo um cupom de 5% para você que queira participar do curso da Portside. O meu Instagram é Igor X Dias, tá? É o @IgorXDias, quem quiser me seguir, tá? Para acompanhar toda a minha jornada, tudo isso, eu sempre coloco vários posts ali que são interessantes, legais, sobre a vida a bordo. Vou ter o maior prazer também em responder qualquer dúvida que, caso a pessoa tenha, eu estou sempre à disposição. Se eu não responder na hora, porque eu estou ocupado, mas eu sempre dou um jeito de conversar com todo mundo. Eu sempre vejo teus vídeos do canal de TV que você tem a bordo, eu acho muito legal, assim, né? Correto.
Tô sempre ali olhando teus vídeos nessa parte. Muito legal. Correto. Eu tenho um canal de TV a bordo, né? Eu tenho um canal a bordo dentro do navio. Faço anúncios também com o capitão todo dia. Faço toda a questão dos anúncios de vários idiomas. A questão de tradução escrita também a bordo. É um trabalho assim, que é bem interessante. Quem quiser acompanhar, é uma função muito específica a bordo, tá? Não é uma função que você, por exemplo, assista waiter, você tem vários, housekeeping vários, guest services, não, é uma função muito específica. Quem se interessar também, talvez exercer essa função no futuro, tá? Também posso dar algumas dicas aí de quem quiser saber um pouco mais sobre isso. Certo, então, Igor, muito obrigado. Nos vemos aí em algum outro projeto, as coisas. Obrigado, pessoal, por estar nos vendo. Tudo de bom. Um grande abraço. Até mais. Fica com Deus. Valeu. Tchau, tchau. Te convido para fazer o cadastro no site e começar um processo seletivo, seja para os navios, como vocês viram aqui, ou também para as outras oportunidades que nós vamos te mostrar nos hotéis e resorts nos Estados Unidos, tá bom? Espero ver vocês em algum processo. Um abraço!